que a enfermagem tem direito a um piso salarial. Isso está na Constituição. Mas essa PEC de hoje era para a gente dar respaldo legal de onde vão ser retirados os recursos para pagar esse piso da enfermagem. Gente, a enfermagem é um dos poucos profissionais que estão presentes na vida de todos nós, da hora em que nascemos até a hora em que morremos. Eu, como médica, gostaria de dizer que esses trabalhadores e essas trabalhadoras são as únicas que estão presentes na vida da gente a vida toda. E era como se eles não existissem. A pandemia veio mostrar o grau de humanidade que esses trabalhadores têm. Mesmo no momento em que estavam retirando os seus direitos, ele continuava na linha de frente, arriscando sua vida e de seus familiares para salvar a população brasileira. Então, fico feliz de estar aqui hoje presente, ajudando a aprovar essa PEC, para que a partir de 1º de janeiro, nossos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras recebam um salário justo. Aqui a gente não está pedindo mordomia, a gente está pedindo justiça por esses trabalhadores. E digo mais, esse é um dos momentos, poucos momentos, que eu digo assim, Deus quis que eu estivesse aqui, que conseguisse aprovar que a enfermagem brasileira esteja na Constituição, dizendo que ela sim precisa ter um salário digno. E hoje, aprovando mais uma vez uma PEC, dizendo de onde vêm os recursos para fazermos justiça. De acordo com lei aprovada pelo Congresso, o piso nacional dos enfermeiros foi fixado em R$ 4.750. Técnicos têm direito a 70% desse valor, auxiliares e parteiras 50%. Mas o piso está suspenso desde 4 de setembro por decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, até que se encontrem as fontes de financiamento. Por isso, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição 42 de 2022, já aprovada pela Câmara. O texto direciona o superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para pagar o piso nos hospitais públicos e entidades filantrópicas, além de prestadores de serviços, com um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do SUS. O impacto dessa PEC está estimado em 19 bilhões. A PEC aponta as fontes de recursos para financiar o auxílio, quais sejam o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, o Fundo Social instituído pela 10.352 de 2010. Em 2022, somente o superávit financeiro dos fundos somou 20 bilhões, valor mais do que suficiente, portanto, para financiar o piso salarial por um ano. Já o Fundo Social recebeu somente em 2021 mais de 21 bilhões. Como se sabe, o Fundo Social recebeu recursos da exploração do petróleo, sobretudo nas áreas do pré-sal. Me dirigindo também ao ministro Luiz Roberto Barroso, pedir que ele levante a medida cautelar, ainda que de caráter liminar. Senadores lembraram que falta resolver o financiamento do piso no setor privado. Eu quero, particularmente, novamente alertar, que eu estou vendo os pedidos ao ministro Barroso. E quem entrou com a ação no Supremo foi a iniciativa privada, os hospitais privados, que nós não estamos resolvendo. Então, eu falo mais uma vez, para ficar registrado, a nossa reivindicação de colocar na pauta a desoneração da folha. Nada impede que, ao promulgarmos essa emenda à Constituição, o Supremo Tribunal Federal levante essa decisão cautelar para o estabelecimento do piso nacional da enfermagem e que, no caso da iniciativa privada, possa esse Congresso Nacional examinar já com o novo governo, e eu, em recente conversa com o futuro ministro da Economia, o Fernando Haddad, Sua Excelência se comprometeu já em janeiro a deliberar a respeito do espaço fiscal e dos recursos necessários para as medidas compensatórias para a iniciativa privada, que viria, a princípio, por uma desoneração da folha de pagamento, assim como existem para 17 setores da economia nacional estas desonerações, que pudesse eventualmente ser também em relação aos hospitais.
volto a conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente. Igor, como foi essa votação no Senado? Por quantos votos a PEC foi aprovada? Como você disse, Adriane, são necessários aí a aprovação em 2 turnos. No primeiro turno foram 72 votos favoráveis, uma votação bastante expressiva. E no segundo turno também bastante expressiva, 71 votos favoráveis. Agora, a PEC segue para a promulgação de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, ele que também acumula a função de presidente do Senado Federal. Vamos só contextualizar e traduzir tudo isso que está acontecendo. Vamos primeiro para a contextualização. No início do ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que estipula o piso salarial para a enfermagem. Esse piso começaria a ser pago em setembro, só que quando chegou na época de pagar, algumas entidades do setor privado alegaram que os estados e também municípios iriam perder muito dinheiro, porque por causa da arrecadação, não tinha dinheiro para pagar esse piso para todos os profissionais da enfermagem. Isso poderia, segundo essas entidades, gerar demissão em massa. Por conta disso, elas protocolaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que esse piso salarial precisava ser suspenso. O ministro Luiz Roberto Barroso acatou e então suspendeu o piso salarial da enfermagem. Desde então, os parlamentares estavam estudando um meio para garantir o piso salarial da enfermagem já a partir do próximo ano. E eles então aprovaram essa proposta de emenda constitucional. Na prática, quem vai arcar com esse dinheiro a mais do piso salarial vai ser a União, vai ajudar os estados e os municípios com toda essa despesa. Aquele dinheiro a mais, a arrecadação a mais feita pelo Poder Executivo Federal vai ser destinado para o piso salarial para os profissionais da enfermagem. Quem é enfermeiro passa a ganhar R$ 4.750, técnicos R$ 3.325, auxiliares e parteiras algo em torno de R$ 2.375. De acordo com a Confederação Nacional do Município, todo esse gasto, todo esse piso salarial pode gerar algo em torno de 10 bilhões de reais a mais do que não estava sendo previsto. Só que esse dinheiro, como eu disse, não vai mais sair dos estados e municípios, vai sair exatamente do governo federal, daquele dinheiro a mais que vai sobrar e então vai ser realocado para o pagamento desse piso. É isso que diz essa PEC, ela foi aprovada por uma maioria esmagadora aqui no Senado Federal, igualmente na Câmara na semana passada e agora vai para a promulgação de Rodrigo Pacheco. Adriane. Boa, né, para os profissionais de saúde. Eu lembro que já tinha passado por todos os trâmites, né, já estava na hora de pagar quando veio essa decisão. Geralmente a gente expõe de forma negativa os parlamentares, mas dessa vez a culpa não foi deles. Foi uma decisão da Justiça atendendo um pedido de entidades particulares. Agora, durante o período da pandemia, os enfermeiros eram os heróis, né? E aí, depois que passou o pico da pandemia, eles tinham que se virar com superpoderes, porque o salário não foi reajustado, não foi aumentado, né? Eles não chegaram a ser beneficiados dessa forma. E o que me chama a atenção é que, enquanto se dizia que eles poderiam ser demitidos, eles que seriam os demitidos não estavam preocupados com isso. Pelo contrário, eles queriam um reajuste do piso, queriam um piso digno. E a gente espera que agora, não mais pela lei, mas por uma PEC e com recursos sendo destinados do governo federal para os municípios e estados, né, a questão privada, as próprias empresas vão ter que se virar em relação a isso, que se torne uma realidade, né, Igor? Que não tenha mais recursos na justiça que possam impedir que esses profissionais recebam o mínimo possível. É preciso realmente olhar com um carinho a mais para esses profissionais. Como você bem lembrou, Adriane, durante os primeiros picos da pandemia de Covid-19, foram justamente os enfermeiros que estavam na linha de frente junto dos médicos. São profissionais, é uma categoria que merece, sim, esse piso salarial e a gente não está falando de um super salário, né? A gente não está falando de R$ 39 mil somente para um profissional. Nós estamos falando de até R$ 4.750. Gera aí uma despesa bilionária, 10 bilhões de reais, mas são profissionais que merecem sim uma atenção porque eles já lidam diretamente aí com a falta de recursos lá nos hospitais, nas unidades hospitalares.